Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Paripasso. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês hoje mais uma vez, né? Para quem costuma acompanhar os nossos webinars. Quem também não conhecia o nosso webinar, seja bem-vindo. Vai ser um momento muito rico de trocas, conversas, uma conversa com um convidado super especial, num tema bem importante hoje dentro do varejo. A ideia é a gente trocar bater um papo, ouvir perspectivas, ouvir um pouco da experiência do Renato hoje, tanto na parte de rupturas ali em conceitos, histórias também que ele já vivenciou, diferenciar um pouquinho da ruptura que a gente encontra hoje no supermercado, tanto nesses desafios que ele já vivenciou durante a experiência dele. Antes de a gente entrar aqui no tema, eu apresentar o Renato, trazer aqui o bate-papo para a gente começar a nossa conversa, eu vou trazer aqui alguns recados, algumas informações legais para a gente direcionar a nossa conversa também. Primeira delas é a divulgação aqui do nosso programa de parcerias. Hoje a Paripasso ela lançou faz alguns meses já um programa de indicações, parcerias. Todo mundo que hoje é da cadeia agroalimentar, seja você de consultoria, do próprio varejo, queira indicar algum possível parceiro, cliente para a gente tem esse programa hoje para vocês também terem uma remuneração em cima dessas indicações, terem um retorno financeiro, além, claro, de apoiar alguma empresa que está com algum desafio na gestão dos controles de qualidade, rastreabilidade nesse mundo, nesse universo de questões que a Paripasso apoia hoje. Quero convidar todo mundo também a interagir aqui no chat, mandar de onde está falando, qual é a cidade que vocês estão, a empresa, o segmento que vocês trabalham, se hoje vocês são do supermercado, consultoria, ouvir também um pouquinho dos cenários de quem está escutando a gente, para a gente de fato ter uma conversa cada vez mais rica e interativa em cima dessa temática hoje que é rupturas. Entrando aqui um pouquinho, né, nas experiências, eu sou o Viliano, sou engenheiro agrônomo aqui na Paripasso, sou analista comercial, trabalho com projetos voltados a indústrias, varejos, na parte de rastreabilidade, qualidade de alimento, conformidades dentro dessa cadeia. Muitos dos clientes aqui que devem estar acompanhando devem me conhecer, seja presencial, seja das reuniões aqui que a gente costuma fazer online, de eventos. E também, claro, hoje a gente tem uma presença super especial de um parceiro nosso, que é o Renato Lopes. Ele é gerente de gestão de risco no Supervisa, que é um parceiro nosso, especialista em prevenção de perdas, auditorias internas, tem experiência de mais de 10 anos no setor supermercadista e hoje ele vai compartilhar um pouco com a gente dessa experiência, das vivências dele no mercado e, claro, bem voltados em cima desse tema da ruptura. Quero até convidar o Renato para dar um oi pessoal, se apresentar e a gente começar essa interação. Juliano, muito boa tarde a quem está nos acompanhando aí. Primeiramente, agradecer você pelo convite, a Paripasso, pelo espaço para a gente falar um pouco sobre o tema que é ruptura em supermercado, que é um câncer, é uma doença invisível que corrói os lucros do negócio. Dizer que estou bem satisfeito de poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da minha experiência e poder também ajudar as pessoas que estão aí, de repente, nessa busca, né? Eu tenho 10 anos de experiência, 11 anos de experiência na área de prevenção e perdas, sempre atuando na base operacional mesmo, desenvolvendo pessoas, entendendo qual que é a real dificuldade do setor supermercadista dentro de loja. E ultimamente, nos últimos anos, a gente identificou que a ruptura ela é uma doença que a gente não consegue identificar as causas e nem os efeitos. Geralmente a gente trabalha com prevenção de perdas, a gente tem indicadores, tem métricas de perdas. Porém, a ruptura ela traz uma perda invisível que a gente não consegue mensurar qual que é o impacto que ela tem para o negócio. Certo, ótimos pontos esses que a gente vai abordar hoje. Reforçar o agradecimento aí de você tirar um tempo também para a gente bater esse papo, compartilhar da tua experiência, do teu conhecimento com o pessoal que hoje vai acompanhar com a gente o webinar. É, um- Antes da gente entrar nas pautas, aqui eu quero trazer algumas orientações para o pessoal também. Ali na barra inferior para vocês tem alguns botões de interações. Aquele ali onde tem um ponto de interrogação é para vocês mandarem as perguntas, trazerem as suas dúvidas também para a gente ir respondendo junto com o Renato aqui, compartilhando um pouco também do que a gente pode acrescentar, né, nos desafios que vocês têm encontrado durante as experiências profissionais de vocês. Quem quiser também fazer algum tipo de contribuição, mandar alguma reação, levantar a mão para de fato compartilhar algo,
Vocês também têm essa possibilidade ali no botão onde tem um desenho de um coração. E, claro, o botão do chat, onde eu já pedi para vocês interagirem, mandarem comentários, sugestões, até mesmo de temas, enfim, é um ambiente livre ali para a gente compartilhar ideias, fomentar, trazer um pouquinho também do cenário e a gente conhecer um pouquinho do outro lado de quem que está acompanhando a gente hoje nesse webinar. Aqui a gente já entra na apresentação que o Renato elaborou para a gente, um manual completo, né, sobre rupturas em supermercados. E agora, é claro, eu passo a palavra para o Renato para ele entrar no tema, abordar e explanar para a gente aí o que, que ele tem hoje de material, o que, que ele quer compartilhar com a gente, que é super importante para a gente ouvir e entender esse desafio que é tão forte hoje dentro do supermercado, que é a ruptura. Então, Viliano, quando a gente fala em ruptura, ela uma doença de todo o segmento. Eu vou falar com mais propriedade sobre o setor supermercadista, que é a área que eu atuo, onde eu desenvolvo as minhas experiências, os meus projetos, mas ela se aplica para todo o negócio, né? Independente se o cara tem um carrinho de lanche, por exemplo, ele tem dentro do seu cardápio, um lanche ali que faz parte do seu portfólio, e ele não tem no dia, quando ele vai atender o cliente, que dali é uma ruptura e ele é prejudicado sobre isso, né? Antes da gente entrar nos assuntos mais detalhados sobre processos, ferramentas, indicadores, é importante a gente ressaltar o que é ruptura, né? O que se entende sobre ruptura, qual que é o conceito de ruptura. Então, a ruptura ela trata-se da indisponibilidade de um produto na gôndola ou no ponto de venda no momento em que o consumidor deseja adquirir aquele produto. E isso é um problema, né, Viliano? Porque geralmente as empresas gastam uma fortuna em estratégias comerciais, em marketing, trazendo o cliente para dentro da loja, e às vezes o cliente está lá no PDV, ele está na gôndola, ele não consegue encontrar aquele produto que ele é fiel. Por exemplo, o cliente que ele é fiel a uma marca de um determinada molho de tomate. Ele chegou na loja para fazer a sua compra, ele não encontrou aquele produto, ele pode mudar toda a percepção que ele tem sobre essa empresa. E aquilo ali gera um risco, gera uma perda que não dá para você medir, né? Então, o cliente, além dele deixar de comprar, né, deixar de fazer a aquisição daqueles produtos, daquelas compras, ele cria uma percepção também ruim sobre a empresa que ele está fazendo a sua compra. Isso convida o cliente a ir para um concorrente, talvez dentro desse concorrente ele tenha uma experiência de compra melhor e talvez ele não volte mais para o nosso negócio. Então você não consegue medir qual que é o prejuízo que essa perda desse cliente teve para o nosso negócio, né? Então é importante destacar que não importa as causas de ruptura, não importa se o produto está disponível ou não, a frustração criada nunca mais ela é reparada, né? Você cria, coloca lá, como eu falei, é, vincula mídias na TV, e por aí encartes, e o cliente chega na loja e ele não encontra, isso é muito ruim. Automaticamente a gente acaba convidando o cliente a ir para o concorrente. Exato. Esse ponto até que você comentou, Renato, é muito verdade. A gente, pensando até mesmo quem está no setor varejista, tá de trás do balcão, tá ouvindo aqui a gente, mas a própria experiência é contrária, né? Todo mundo também acaba sendo consumidor e já acabou passando por isso, seja num supermercado ou em algum outro estabelecimento, né? De sair de casa para consumir algum produto específico, seja numa loja de supermercado ou em outro local, e não encontrar esse produto, né? Essa frustração que gera e também a gente vai acabar procurando em outros locais. Quando eu quiser consumir de novo esse produto, provavelmente eu não vou procurar daquele estabelecimento porque já não encontrei lá a primeira vez, né? Bom, Renato, eu quero fazer uma pergunta para ti, para a gente aqui exemplificar quais são os principais tipos de ruptura no supermercado, como que elas se diferenciam, se existe mesmo esse conceito de ruptura em outras esferas e se ruptura é ruptura. Não, legal. Importante a abordagem que você trouxe. Existem, dentro do setor supermercadista, eu classifico que a gente tem as cinco principais rupturas que a gente trabalha frequentemente para reduzir elas. Zerar, Viliano, dificilmente a gente vai conseguir, mas a gente tendo esse entendimento, quais são os tipos de ruptura, aonde que ela acontece, a gente consegue canalizar energia, processos e pessoas ali capacitando para a gente reduzir esse tipo de situação. A primeira é a ruptura física, né? A gente chama que quando o produto está esgotado, tanto na gôndola quanto no estoque da loja. Então, é um produto que era ativo e a gente não tem ele
dentro da unidade, né? Acabou um óleo de soja na loja e não há mais no estoque para reposição. Essas situações acontecem muito quando existe uma oferta agressiva de um determinado produto e por algum erro foi comprado uma quantidade insuficiente. Aí chega na loja no dia, geralmente as redes supermercadistas trabalham com dia mais, com dia D, enfim, e nesse dia que você tracionou, você tem uma quantidade de shopper gigantesco dentro da operação, o produto está indisponível, né? Então é uma ruptura que ela é preocupante para o negócio. A outra ruptura que a gente traz é a ruptura de gôndola. Essa é um problema que acredito que é a dor de todo supermercadista. Você tem o produto disponível no estoque, está lá dentro da loja, amores, mas por algum motivo esse produto não foi para a gôndola na onde que o cliente está aí. Produto no depósito ele não se vende. E quando a gente está falando do setor de supermercadista, a gente tem um mix gigantesco de produtos dentro do nosso portfólio, e aí, porventura, ele não está lá disponível na área de venda, vai gerar a frustração do cliente de não encontrar esse produto, vai gerar perda de receita, porque não vai haver a compra desse determinado produto, e vai haver também a perca da vida útil desse produto, porque ele está no depósito, o shelf life dele tá indo para o beleléu, né? Ele vai perder validade, pode avariar dentro do depósito e também ver a vencer dentro do depósito. Então, isso é muito ruim para o negócio e é onde que a gente trabalha com bastante ênfase para reduzir essa ruptura em gôndola. E temos também a ruptura logística, né, que é relacionada às falhas no abastecimento, seja ela por fornecedor, seja por centro de distribuições, enfim, é um problema também que precisa estar atento e acompanhando. Entramos em outro ponto que é a ruptura comercial, decorrentes de erros de negociações, de mau planejamento ou gestão de compra, né? O comprador esqueceu de comprar um item de alto giro ou houve algum problema com o pedido, o produto não foi para a loja, alguma situação nesse sentido. E também temos a ruptura sistêmica, né? Provocada por falhas no sistema de cadastro, né? O RP ali, de repente, ele tem alguma informação errada e o produto consta no sistema, mas ele não está disponível em loja. Então, geralmente, a área comercial, elas tomam todas as suas decisões baseadas no que está vendo no RP, no sistema. Então, se está enxergando um saldo daquele determinado item, provavelmente não vai ser feita uma compra, provavelmente não vai ser feita uma reposição. E a gente fica com essa deficiência que a gente não tem um produto em gôndola lá para atender o nosso cliente. Ótimo. Bom, Renato, pode prosseguir também. Assim que você quiser que eu passe o slide também, só me informar aqui, tá? A gente vai alinhando, tá bom? Perfeito. As principais causas de rupturas, sobre aqueles 5 pontos que nós abordamos, a gente identifica que são ausências de controles de estoques mínimos e máximos, né? Por exemplo, esse ponto é importante para você conseguir identificar aquele produto que está tendo um giro e não vai fazer a reposição. Então, o sistema automaticamente ele faz pedido de um CD, de um centro logístico, e faz a reposição desses itens, não esperando uma ação humana para fazer a reposição, né? Então, a falta de contagens também por período, cíclicos ali dentro da operação, ela impacta também e podem causar ruptura dentro do negócio. E vem processos ineficazes de reposição de reposição de itens, dimensionamento incorreto de cronograma. Então, faz uma layoutização dos itens de maneira errada, pode ocasionar uma ruptura também, né? Planejamento ineficaz de compra, falhas no abastecimento logístico, e aí entra uma série de fatores, questões de transporte, enfim. Faltas ou atraso na entrega de fornecedores, falta de interação entre compra, estoque, reposição e prevenção. Então, é importante ter uma boa comunicação entre todas as áreas, porque senão o prejuízo vai ser eminente, né? E o cliente ele vai ser prejudicado. Promoções mal planejadas, que foi aquele ponto que a gente falou, colocou o produto em oferta e não esperava, ou não fez uma análise de probabilidade de venda, trouxe uma quantidade menor para dentro da operação e acabou faltando esse produto, né? E a falta de indicadores e acompanhamento de desempenhos que podem ocasionar uma ruptura dentro da operação. Legal. Disso tudo que você citou, Renato, até agora a gente passou muito pelo conceito, entrou ali nas diferenças que tem, né, entre as rupturas que existem hoje e o que gera de causa isso, né? O que essas rupturas levam a gente
a ter depois de impacto. Isso eu quero entender agora contigo. Quais são os impactos que a ruptura pode gerar, tanto no desempenho financeiro, operacional e até mesmo na imagem da loja? Você consegue explicar para a gente um pouquinho melhor? Com certeza. Quando a gente fala nos impactos de ruptura, acredito que está no próximo slides, o primeiro ponto que a gente traz e fica evidente é o prejuízo financeiro para o negócio, né? A redução direta do faturamento da operação, né? Perda de margem de lucro, desperdícios de esforços de marketing e de mídia. Então, você imagina, a gente vai vincular um determinado produto numa mídia, numa TV. Qual que é o custo que eu tenho ali por minuto? É um absurdo. A gente está falando de casa de mais de 50, 60 mil reais para você ficar um minuto em um horário nobre ali. E aí o cliente foi na loja para procurar aquele produto e chegou na loja, ele não comprou porque não tinha. Então, tudo aquilo que foi anunciado vira prejuízo para o negócio, né? Outro impacto que a gente tem é a questão operacional, né? Ela compromete toda a performance da loja, né? Queda na produtividade por reprocessos e correções e por aí vai, né? E os comportamentais e da imagem, frustração do cliente, essa daí é difícil de você reparar. Eu sempre estou em loja, a gente acompanha esse tipo de situação. O cliente às vezes veio de uma cidade longe para buscar um determinado produto, aí chega lá, não encontra, aí fica muito ruim. Além da gente perder esse cliente, ele também comenta aquele marketing de relacionamento, né? Não vou na determinada empresa porque tudo que oferta no dia não tem. Então você vai perdendo a credibilidade perante ao consumidor e isso é muito ruim. Sem falar nas questões passíveis de multa, né? Então, se você tem uma imagem vinculada à lei de uma oferta, se ela não tiver bem especificada, você pode até ser notificado e penalizado ali pelos órgãos fiscalizadores, um PROCON da vida, e por aí vai, né? E uma reputação que ela é prejudicada, dificilmente você consegue recuperar ela. Não tem aquela máxima que diz a primeira impressão é aquela que fica. Então, se o cliente a gente sempre está buscando novos clientes, buscando novos consumidores, e às vezes o cara está dentro da loja e não encontra esse determinado produto, ele tem uma imagem sobre a determinada empresa, e aí ele muda todo o formato dele de comprar, ele vai para o concorrente, aquilo que eu falei no início, e aí, às vezes ele gosta da experiência de compra no concorrente, ele não volta, ele indica para um amigo, ele leva um familiar dele, enfim, o prejuízo que isso tem para o negócio é gigantesco, né? Então, assim, e a gente fala sobre os indicadores de perdas ocultas, né? Que a gente não consegue mensurar, né? Pensa comigo, um cliente ele deixou de comprar conosco durante o período dele de compra ativo, quanto que ele não gastaria dentro da operação. Então a gente não consegue medir isso daí e a gente não consegue tangibilizar o prejuízo que a ruptura tem para o nosso negócio. Certo. Nesses pontos que você comentou, Renato, de fato são impactos que são mais visíveis, né, para quem tá conhecendo o tema, mas tem até questões mais ocultas, digamos, que a gente não vê o impacto diretamente, mas que com certeza impactam no faturamento da empresa no final das contas, né? Pensando nisso que você explanou para a gente até agora, eu quero entender contigo quais são as principais práticas operacionais e de gestão que a gente pode implementar para reduzir a ruptura dentro das lojas. Não, perfeito. Primeiro, né, ah, Viliano, a gente precisa conhecer a nossa ruptura. Eu tenho que, como é um inimigo, eu preciso ter o inimigo perto, eu preciso identificar na onde que ele está, qual que é um percentual tolerável de ruptura. Hoje a gente fala em nível nacional de varejo, a gente está falando de 3,5% a 5%, que é a média tolerável de ruptura dentro do supermercado. Então eu tenho que saber qual que é o meu percentual. Se eu estou dentro desse número, né? E aí eu começo a fazer uma gestão operacional, criando rotina, fazendo verificação de checklist com aquilo que eu tenho no estoque, o cara crachá que nós chamamos, né? Pega o relatório de estoque, veja na gôndola se o produto tem disponível, né? A gente implantar repositores fixos, né? Geralmente dentro da operação, cada corredor tem um responsável, né? Seja promotor, seja um repositor, fazer com que eles entendam o que que é ruptura, como é que eles fazem para identificar esse tipo de situação, estabelecer metas de execução e cronograma e frente completas para a gente começar a reduzir esse número, né, esse percentual. Uma vez que você tem diagnosticado qual que é o seu problema, você vai tratar nas soluções desse tipo de situação, né?
a gestão de estoque, compras, o time comercial tem que estar muito atuante, principalmente nos itens sem vendas, trabalhando muito com curva ABC para que não falte esses produtos que são de obrigação, né, os produtos de primeiro preço, de primeira linha, que ele tem que ter dentro da prateleira para fidelizar clientes. Controles preventivos, e aí entra o trabalho nosso da prevenção de perdas, que precisa conhecer sobre isso, ele tem que entender, tem que todo o time de operação a gente não vai conseguir colocar na mesma página, né, repositórios e tal, mas principalmente a liderança, a gerência, subgerência, o pessoal que fazem acontecer o processo dentro de loja tem que ter na ponta da língua como que está o números deles e para onde que eles estão indo, né? E aí a gente vem falando sobre indicadores e tecnologia, que aí você tem uma referência de como você está, qual que é o seu percentual, qual que é a meta ideal, e aí você começa a tracionar buscando esses números aí para melhorar a tua operação. Ótimo, muito bacana. Entrando já nessa parte de indicadores também, Renato, eu quero ouvir um pouquinho de ti. Como que a área de prevenção de perdas ela pode contribuir diretamente para essa redução de ruptura? Como é que vocês têm trabalhado? Quais são as experiências que vocês têm encontrado com isso? Então, Viliano, é importante você ter um índice de ruptura, né? Então você pega todo aquele o teu mix que você tem dentro de loja, por exemplo, tenho 15.000 itens disponível dentro da minha operação, 15, 20.000 itens, e aí você começa a analisar se desses 15.000 itens, quanto está presente ali na área de venda, né? Você começa a trabalhar com produtos sem vendas, aqueles que está cadastrado, que está ativo, mas ele não está tendo giro dentro da loja, e aí você começa a fazer essa análise, será que se realmente esse produto está disponível para o meu cliente lá no ponto de venda, ou será que ele não está lá, está dentro do estoque? A prevenção, ela precisa estar atuante em cima disso, porque quando a gente fala em prevenção de perdas, a gente está falando de reduzir prejuízo, de reduzir a perda para o nosso negócio. E às vezes, dentro da operação, do time de repositores e promotores, não é todo mundo que é comprometido com o negócio. E entende-se que a prevenção de perdas, a gente pode confiar no processo que ela vai estar fazendo, porque é um setor mais estratégico dentro da organização, e eles começam a fazer essas análises e dar tração nesses movimentos para reduzir a ruptura dentro da operação. Né? Faz análise de cobertura de estoque, de SKU em risco, quais são os produtos que podem ter esse tipo de situação de ruptura em loja, envolvendo todo mundo e buscando a solução desses problemas. Aqui na empresa onde eu atuo, a gente nos últimos 6, 7 meses começamos a trabalhar fortemente para identificar qual que era a nossa ruptura. Espera aí, a gente sabe que isso é um problema, a gente sabe que isso gera um ônus gigantesco para o negócio, mas nós não conhecemos ela de perto. Hoje, qual que é o meu percentual de ruptura? Então, a gente trabalhou muito forte, inclusive com outras áreas parceiras também, para buscar um mecanismo que a gente conseguisse evidenciar qual que era o nosso percentual de ruptura dia a dia dentro de loja. E tendo esse conhecimento, a gente buscou ferramenta, mecanismo para gerar tração dentro da operação, para gerar indicadores de performance, para a gente ver se a gente está evoluindo ou não, né? Perfeito. Isso até que você comentou, linka muito aqui dos projetos que a gente acompanha na Paripasso. É muito também, né, pensando nessas rotinas de acompanhamento de loja. Eu olhar o que está acontecendo, é aquele ditado do olho do dono que engorda o gado, e claro, não só olhar, monitorar, mas também depois ver quais são as consequências disso, né, dentro da minha operação. Eu ter tido uma ruptura, quanto que impactou para a gente no final do dia. E aí, claro, nos projetos que a gente desenvolve, acompanha outras situações, mas você comentou isso aí, linkou, e é um desafio que a gente encontra muito forte no meio varejista, né? Vocês têm uma rotina bem dinâmica, bem acelerada dentro do varejo, então se a gente não tem a cultura de parar para olhar o que está acontecendo e depois ver o impacto que isso está tendo na nossa operação dia a dia, as coisas acabam fugindo do controle, né? Por essa situação toda que você comentou, e a gente alinka isso com o impacto que essas rupturas têm, né? Eu ficar um dia, mesmo que seja 2 horas, com uma falta de produto na gôndola, pode me trazer uma série de questões que depois vai ser difícil recuperar a imagem do meu varejo perante ao público, né? É Pensando isso até aí. pensando até nesse cenário todo, Renato, que você comentou, quero entender também um pouquinho contigo por que que é importante tratar a ruptura como uma estratégia de lucro dentro da empresa e não apenas até só como um problema operacional, um desafio que a gente tem no dia a dia. Então, eu acho que é importantíssimo nós, da prevenção, não olhar isso como um problema, porque
A ruptura, ela é, vamos dizer assim, ela é o efeito de processos mal geridos, de falta de acompanhamento de processos. Então, quando ela evidencia, quando você consegue enxergar a ruptura, você pode ter certeza que os danos foram muito grandes durante o decorrer do tempo. E aí você só vai tratar aquele problema em si. Então, tem que olhar mais para o início de tudo, da parte comercial, como é que está a negociação, como é que está as entregas, determinados itens se está chegando lá pro consumidor. Importante também, Viliano, você ouvir o teu cliente que está dentro de loja, porque é o cliente que ele vai te dar um norte de como que está a tua operação. Então, geralmente, a parte gerencial ali, fazer uma abordagem com o cliente para ver se ele encontrou realmente tudo aquilo que precisava. Quando a gente fala em supermercados mais regionais, tem marcas que são específicas daquela cidade e consumidores que são fiéis àquela marca. Então é importante ouvir bastante o consumidor que está dentro da operação, que aí você vai vendo se você está sendo assertivo ou não. E aí a gente traz auditorias diárias para fazer o acompanhamento em gôndolas, para validar a presença física dos SKUs de alto giro, que foi o que nós fizemos aqui. Então a gente desenvolveu uma ferramenta onde a gente consegue ver qual que é o estoque disponível diário dentro da loja, e eu crio um mecanismo, eu crio uma ferramenta para ir verificar se o produto realmente está na área de venda. E tudo isso ele é desenvolvido por nós, a gente solta uma demanda para a operação, para ela fazer essa verificação de acordo com cada mercadológico diariamente. Então, hoje eu meço a minha ruptura diariamente dentro de loja. Eu não deixo para ver uma vez no mês ou a cada inventário eu vou medir, não. Eu meço diariamente para ver se como que está performando e a cada 15 dias eu consigo fazer uma leitura geral de toda a minha operação e nos próximos 15 dias antes de finalizar o mês eu vejo se teve evolução ou não, né? Eu vou fazendo um cruzamento de dados entre o físico e o virtual para ver se a loja está tendo eficiência em relação a isso. E Viliano, a gente faz comitês envolvendo várias áreas, envolvendo a gerência, evidenciando esses dados. Olha, você estava com percentual X na semana passada, e essa semana você está com percentual Y. Você teve uma pior em relação à semana passada. Então, isso tem que ser tratado. A gente vai colocando todo mundo na mesma página ali e acompanhando a performance de cada loja, de cada regional, para ver se está tendo um desempenho esperado, né? E aí a gente consegue identificar os pontos críticos, quais que são o setor que mais impacta dentro da ruptura, se é um setor de limpeza, se é um setor de bebida, se é um setor de bazar, e a gente consegue dar atração especificamente para aquele setor que está trazendo problema para nós, né? E aí a gente vai fazendo a integração de indicadores. Geralmente a loja que tem um problema maior de ruptura, você pode analisar que ela tem uma performance menor de vendas, ou ela tem uma performance menor de margem, enfim, por aí você consegue ver como que está a operação no dia a dia. Bacana. Eu vou passar aqui para a próxima página para a gente abordar um pouco mais também dessa parte da cultura. Quero ouvir um pouquinho também de ti isso hoje, como é que vocês estão tratando isso como cultura dentro do Visa, o que que vocês estão, de fato, tendo de linha de pensamento. Então, Viliano, eu acho que a ruptura ela tem que ser tratada e tem que ser conhecida por todos os envolvidos na operação. Geralmente, dentro do varejo, eu passei por outras redes e redes grandes, a gente tem um abismo intelectual entre quem está na base e quem está no topo ali, desenvolvendo processos, né? Geralmente tem pessoas profissionais muito bem qualificados, que desenvolve procedimentos, que resolve bastante problemas. Só que lá na base, na operação, a gente está falando com um repositor que ele nunca entrou em supermercado, que ele nunca viu os bastidores do supermercado, que ele nem sabe o que que é ruptura. Então a gente precisa trazer esse colaborador para a mesma página, criar um envolvimento com ele, para ele entender o que que é uma ruptura, qual que é o objetivo dele dentro do setor, né? Promover treinamentos alinhado ali com o que ele tem de informação, deixar a mensagem mais claras, né? Porque a gente tem jargões que a gente fala aqui no meio corporativo, que quem está chegando dentro da operação tá nem aí, nem sabe o que que ele quer colocar mercadoria, dar 6 horas e ir embora, né? Então a gente precisa colocar esse cara na mesma página, ele precisa entender o que que é ruptura, como que está o departamento dele, como que está o setor, o que que ele precisa fazer para melhorar esse índice de ruptura e ter campanhas de incentivos também, né? Então a gente começa a medir, opa, pera lá,
Dentro da loja eu tô com a bebida que está com 7% de ruptura, mas o meu setor de bazar está com 3. Opa, é a mesma loja, o que que precisa ser feito ali? Então fazer essas comparações para a gente começar a evoluir, né? E trazendo metas também, né? Colocar desafios ali, comparando aquele desafio saudável que faz uma competição entre um e o outro para buscar o melhor resultado, porque quem ganha no final do dia é a empresa como um todo. E quando você tem cultura, quando você tem engajamento, consequentemente você vai ter resultados mais significativos. Hoje eu chego nas lojas e às vezes o pessoal não me conhece e às vezes ele fala: Nossa, precisamos melhorar nossa ruptura entre conversa entre eles ali. Eu vejo que já está na ponta da língua deles, o pessoal já entendeu e está todo mundo engajado e a gente começa a ter mais eficiência dentro desse sentido, né, Biliana? Ótimo, entrou no DNA já do pessoal, né, também. Entrou porque a gente sempre faz campanha, né? Então a gente está confrontando loja a loja. Olha, a tua loja está pior do que a loja X. O que que nós precisamos fazer? Está faltando entendimento, está faltando acompanhamento. O que que falta aí para a operação? E a gente vai, tem pessoas específicas que fazem essas leituras de ruptura, né? Então a gente vai criando uma competição. Ele se envolve ali dentro de loja, junta repositores, junta líderes de setor para buscar o melhor desempenho, né? Porque no final do dia a loja quer entregar o melhor resultado, né? Às vezes falta o como. E aí a gente desenvolveu essa ferramenta e desenvolve esses meios que facilita a operação deles nesse sentido. Perfeito. É esse o caminho que a gente enxerga também muito aqui dos projetos, Renato, justamente nesse sentido, cara, eu parar de fazer o meu trabalho, executar semanal ou diário e começar a entender o impacto que isso está tendo, como é que está o desempenho na nossa loja. Ninguém quer ficar para trás no final das contas, né? Quando a gente traz esse clima, esse espírito de competição, também as pessoas acabam levando, entendendo mais os porquês e buscando cada vez mais resultados mais significativos dentro da operação que impacta positivamente para todo mundo, né? Tanto no dia a dia no trabalho deles, também na lucratividade da rede também. Quando eles entendem o meio e sabem o significado dos processos e por que que eles estão fazendo, um caminhão, por exemplo, que chegou de um CD, encostou ontem na doca e descarregou lá 17, 18 pallets de mercadoria, o repositor que tem essa noção, que já está por dentro, ele não quer deixar essa mercadoria no depósito. Ele sabe que para melhorar o índice de ruptura dele, ele precisa garantir que o produto esteja na área de venda. Então, ele vai ser o principal interessado no negócio em trazer o produto para a área de venda. Trazendo o produto para a área de venda, a gente vai ter satisfação do cliente, vai ter mais vendas, não vai evitar que o produto se perca, que perda a validade e por aí vai, né? Então você consegue ter um time engajado entendendo a cadeia como um todo, né? A gente falando de supermercado, para quem não conhece, para quem não vive, acha que é simples, mas é complexo pra caramba, porque se envolve bastante produtos, envolve muitas pessoas, processos, né? Então é muitos processozinhos. Se uma parte falha, prejudica toda a cadeia da operação, né? Então, quando você consegue colocar essas pessoas dentro dessa página, o resultado eles são significativos no decorrer do tempo. Perfeito. Isso até mesmo que você comentou dessa atuação da área de prevenção de perdas, de estar conectado com todo mundo, de estar nesse nível de interação e nesse mundo de complexidade que existe dentro do varejo, né? A gente, às vezes, como consumidor, vai lá, visita a loja, vê tudo rodando bonitinho, o ar-condicionado climatizado, o piso limpo, tudo certinho, não sabe os bastidores que tem por trás para aquilo estar rodando de uma maneira sempre constante e com uma eficiência bem bacana, né? Pois é, você imagina, a gente tem toda uma estrutura comercial que está buscando novos produtos, que está fazendo negociação com fornecedores. Depois que fazem a negociação, tem que garantir que o produto ele chega no CD, né? Chega uma carreta de um determinado item. E depois que chega no CD, a gente precisa garantir que ele vá para o depósito da loja. Depois que chega no depósito da loja, a gente precisa garantir que ele esteja disponível na área de venda. Então a cadeia ela é muito grande, tem bastantes pessoas envolvidas dentro do negócio. Quando a gente fala de ruptura, entende-se que é a falta do produto na área de venda, mas para você entender o todo, é bem complexo e precisa ter um treinamento, um acompanhamento, né, e uma estratégia eficaz para você reduzir esse número e ter o produto ali disponível para o cliente, para você atender bem teu cliente, para ele estar voltando sempre, e sem falar que o nosso setor supermercadista, o que tem de concorrente dentro de uma cidade não está escrito. Então você precisa ser mais eficiente, não do que os outros. Você tem que ser eficiente, mais eficiente que você mesmo, ser melhor do que você mesmo todos os dias, para você garantir que o que foi comprado esteja disponível ali para o cliente, para você atender ele, para não comprometer todo o projeto, toda a estratégia que tem por trás disso daí.
Perfeito. Inovar é sempre um caminho também interessante, porque, né, cara, mesmo que eu vou fazendo melhor que meus concorrentes, eu fazer melhor do que eu mesmo, como você citou, é o que vai trazer também a novidade sempre para o cliente estar sempre buscando, voltando à loja, ele vê que tem uma promoção, que tem uma exposição diferente, tem uma coisa sempre chamando a atenção, né? É isso mesmo, a gente em conversa com a nossa direção aqui, a gente olha para o concorrente, a gente vê o que está acontecendo, mas a gente se preocupa muito com a operação interna nossa, porque se a gente cuidar do básico bem feito, garantindo que todo o nosso mix esteja disponível ali na área de venda, garantido a qualidade dos produtos, frescor dos alimentos, com certeza a gente vai ter um cliente fidelizado, a gente vai ter um cliente satisfeito, a gente vai ter uma margem saudável dentro do negócio e a empresa continua crescendo dentro desse cenário, né, Viliano? Perfeito, ótimo. Ótimos pontos que você trouxe e realmente são questões também que acabam levando total a conexão com a ruptura, né? De ter esse processo bem estabelecido, uma loja organizada, produtos à disposição, vai sempre garantir também a eficiência do negócio no final do dia. É isso aí. Então, assim, quando a gente fala em redução de ruptura, ela deve ser tratada como estratégia de aumento de lucro, não apenas só como uma ação corretiva, né? O cliente que encontra o que busca, ele retorna, né? E quando a loja garante a disponibilidade do item, ela fideliza, ela vende mais, ela melhora a imagem perante o mercado. Então, a ruptura não é apenas um problema profissional, mas é um desafio estratégico que precisa ser enfrentado com integração, disciplina e cultura, né, de excelência. Aquilo que nós falamos, quando você coloca todo mundo na mesma página, consegue conscientizar o time, para ele saber o que realmente ele está fazendo no dia a dia, que a função de um repositor não é apenas só colocar o produto na área de venda e garantir o preço. Não, ele é estratégico e uma falha dele compromete a operação como um todo, né, Viliana? Certo, concordo totalmente. É um time jogando como um conjunto, né? Todo mundo fazendo seu papel. É super importante aí para a gente com certeza evitar esses problemas de ruptura, que é uma situação ruim para todo mundo, né? Para vocês que deixam de vender, para o consumidor que vai lá na loja e não encontra o produto que estava esperando, pergunta ali para o repositor, realmente não tem, e aí as consequências são diversas, assim como as origens também, como você relatou para a gente, né? E como você pode analisar, o setor supermercadista ele vem numa crescente, né? Ele vem evoluindo, expansão. Nós aqui mesmo a gente está num processo gigantesco de expansão com CD próprio, com frigorífico próprio, panificação própria. Então a gente está crescendo e crescendo de forma saudável, porque os problemas que são comuns de todo o negócio, a gente está falando de ruptura, a gente está falando de perda, a gente está falando de rotatividade, a gente começa a estruturar esses processos para crescer de forma ordenada. Então, quando a gente começa a crescer com a cultura de ruptura zero, daqui a pouco, a hora que a gente estiver no nível aí de 50, 60 lojas, a gente vai estar bem estruturado. E é difícil você organizar uma casa quando ela tem muitos cômodos. É melhor você organizar, crescer de forma organizada, que você cresce saudável, né, Viliano? Exato, exato. Isso até é um ponto ótimo que você também citou, Renato. A gente escuta isso muito aqui no desenvolver dos projetos, né? Muitas vezes, a gente não vai organizar esse processo agora, né? Seja meio digital ou não, porque a gente quer primeiro focar na inauguração de alguma loja, fazer a expansão. Mas, cara, quando a gente já está com a casa crescendo para expandir, o desafio vai ficando cada vez maior, né? Para encontrar os furos, as goteiras que tem nessa casa tão grande que cresceu e eu nem vi de fato esses cômodos todos surgirem, né? Então, eu tô na empresa atual, já vai fazer praticamente um ano, e a gente tinha algumas unidades quando eu cheguei, e foram inauguradas novas unidades depois que eu cheguei, quando a gente começou a colocar o processo de ruptura. Nas lojas que já nasceram com o processo, tem mais aderência do que nas lojas antigas. Então, assim, o pessoal sempre fala, cresce, depois você organiza. Cara, se você conseguir crescer organizado, você vai ter muito mais eficiência no decorrer do tempo, você vai ter o time todo engajado, vai virar cultura e, enfim, as pessoas passam, a cultura fica, né? Então, dentro do varejo que tem um turnover muito alto, quando você cresce de maneira organizada, você consegue ter muitos resultados efetivos no decorrer do tempo, né? E não se perde os processos, porque está enraizado, está na cultura daquela loja, né? Perfeito, exatamente isso. A gente cresce organizado, a curva de crescimento é muito mais certeira, né? Todo mundo olhando para o mesmo caminho, fazendo o processo rodar da melhor maneira, do que foi desenhado, do que foi combinado e do que tá posto em jogo, né? É isso aí, isso aí. Ótimo. Bom, aqui antes da gente até finalizar, indo para a parte final do webinar,
que deixar o Renato compartilhar também os contatos dele, né, para quem quiser tirar dúvidas, enfim, chamar ele para bater algum papo. Renato, fica à vontade para fazer tua propaganda dos teus contatos. Ô, Viliano, mais uma vez quero te agradecer pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês aí nesse sentido, no tema, com as experiências que a gente tem, com as ferramentas que nós usamos. Tá aqui meu WhatsApp, se alguém precisar de alguma ferramenta, de alguma dica. Tem o Instagram também, tem o LinkedIn ali, só me procurar ali que a gente está sempre à disposição para instruir, para ajudar e contribuir com quem está na busca, né? E eu acredito que o pessoal do varejo tem uma dor que é praticamente de todo mundo, voltada à ruptura, voltada a perdas, e a gente fica à disposição aí para quem precisar. Viliano, mais uma vez, muito obrigado a Paripasso pela oportunidade e pelo espaço. Ótimo, imagina. Isso que você comentou é muito verdade. Todo mundo quer reduzir perdas, ter mais lucratividade, então é sempre bom trocar uma ideia, né? Expandir as redes de contato, tá aí os contatos do Renato, e reforçar, agradecer também o Renato pela disponibilidade, a prontidão a aceitar o nosso convite e vir aqui compartilhar essa experiência que ele tem há mais de 10 anos no varejo e já viu muita coisa acontecer e já desenhou muita coisa, já teve muito sucesso nessa trajetória, né? Até antes da gente ir para a reta final, eu quero confirmar aqui com o nosso pessoal se a gente tem alguma pergunta, se tem alguma questão no chat. Pelo que a gente viu, não tem nada. Eu acho que até pela explanação que você fez, muito boa, muito concisa, Renato. Eu acho que esclareceu muito bem o tema, o pessoal de fato absorveu aí também. E quem tiver dúvidas depois, a gente tem os canais de comunicação do Renato. Se alguém quiser chamar ele, conversar no detalhe, até mesmo conversar com a nossa equipe, os canais também estão abertos para a gente fazer essa comunicação. Pessoal, agradecer a participação de todo mundo aqui também hoje. A gente está aberto aí a novas possibilidades, novas perguntas que vocês tenham, conforme eu citei. Hoje o que a gente tinha preparado de material para apresentar para vocês era basicamente isso. Acho que foi um webinar muito rico e agradecer a participação de todo mundo aí nesse tema de rupturas que é tão importante no meio do varejo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.